Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos iniciar hoje mais uma série de lições bíblicas. Nós vamos estudar neste trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais um novo trimestre e também um novo ano na nossa escola bíblica dominical. Agradecemos a você que esteve conosco em 2021 e o convidamos a estar conosco nesse ano de 2022. A lição de número 1, nós vamos estudar sobre a autoridade da Bíblia. Então, esta lição, ou esta série de lições, nós vamos abordar sobre a supremacia das Escrituras e ao longo, então, do trimestre, nós vamos, então, ter várias lições relacionadas, então, à Bíblia, à Palavra de Deus. A lição de número 1, a autoridade da Bíblia. Nós vamos então ao longo desta lição, nós vamos então destacar aspectos relevantes relacionados à autoridade então das Escrituras. O texto básico é Salmo 119, versículo 1 ao versículo de número 8. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Qual a importância de nós estudarmos então esta doutrina ou este ensino bíblico? É muito relevante por causa do contexto em que nós estamos vivendo, de pós-modernidade, em que a autoridade das Escrituras vem sendo substituída por outras autoridades. O pensamento do politicamente correto, as ideias pessoais, as ideias secularizadas que estão presentes na nossa sociedade. E isso faz com que muitas pessoas substituem as Escrituras. Por isso, essa lição, então, ela é muito relevante. Vamos começar por definir o que é a Palavra de Deus. O que nós chamamos, então, de Palavra de Deus? Nós podemos definir Bíblia como a revelação de Deus. Essa é uma definição bem simples das Escrituras, porém muito, eu creio, consistente. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Nós chamamos, ela recebe vários nomes de escrituras, de palavras de Deus, de oráculos de Deus. São nomes que a Bíblia recebe ao longo dela mesma. Mas um dos nomes preferidos que nós utilizamos é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é chamada então de palavra de Deus. Palavra de Deus, então, as Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Nós chamamos de Palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e prática. É a nossa única regra de fé e prática. Bem, a Bíblia, então, é uma série de elocuções da Palavra de Deus. Nós vamos ver a questão da inspiração na próxima lição. Nós vamos ver especificamente sobre a inspiração das Escrituras. Por que é que nós precisamos da Bíblia? Qual a necessidade das Escrituras? Era necessário Deus se revelar através de um livro? Era necessário Deus se revelar através das Escrituras? Nós precisamos então das Escrituras, nós temos necessidade das Escrituras. As Escrituras é a revelação de Deus. Nós sabemos que essa revelação de Deus, nós vamos ver no ponto 1, ela aconteceu de forma geral e de forma específica. A revelação de forma geral, você tem aí no comentário da lição, ela está relacionada à história, ao universo e também no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos da revelação de Deus, nós estamos querendo dizer que Deus revelou o seu ser e os seus propósitos. Nós só podemos então conhecer Deus porque Deus tomou a iniciativa de se revelar para nós. É a revelação de Deus. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós. Deus ele é um ser transcendente, elevado. Deus transcende a criação, as coisas criadas, a obra da criação. Pelo fato de Deus transcender, de Deus estar além das coisas criadas, e nós sendo seres muito limitados, finitos, nós não poderíamos compreender Deus ou nem conheceríamos Deus se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar a nós. Deus, então, tomou a iniciativa de se revelar a nós.
Esta revelação de Deus, ela acontece de forma geral. O comentarista comenta aí, na primeira parte, essa revelação acontece na história. Nós temos a revelação de Deus, então, na história. A história é a história da revelação de Deus, né? Nós temos vários momentos à prova de que isto aconteceu. Como é que Deus se revela na história? Deus se revela na história por meio da sua soberania. Deus, ele é um ser supremo. Sendo um ser supremo e tendo o atributo da onipotência, Deus é um ser perfeito, tendo o atributo da onipotência, Deus é, portanto, soberano. Soberano, então, nós podemos dizer que é um direito divino. Pelo fato de Deus ser criador, ser poderoso, ser santo, ser eterno e ser também imutável, então nós dizemos que Deus, ele é também soberano. Deus tem, então, o atributo da soberania. Deus faz tudo o que lhe apraz. Deus faz tudo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, conforme ele quer, da forma que ele quer. É isso que nós chamamos, então, de soberania. Deus, ele controla o curso dos acontecimentos, Deus remove, Deus estabelece governo segundo a sua vontade. Isso está em Daniel 2:21, Romanos 11:22. Deus não precisa prestar contas a ninguém. 1 Crônicas 29:11, Salmo 115:3, a Bíblia diz que ele faz tudo o que lhe apraz. Então, Deus, ele é soberano e Deus se revelou através da história. A história, então, é a história da revelação de Deus. Deus interviu de forma especial em alguns momentos da história humana. Nós vemos isso nas Escrituras Sagradas. Deus, ele interviu, por exemplo, em um determinado momento no Egito, realizando o êxodo, tirando o povo do Egito. Deus interviu em determinados momentos na Assíria, na Babilônia, na Pérsia, enfim, nos reinos da antiguidade. Isso está claro no Antigo Testamento, né? Deus intervindo no Novo Testamento também, Deus intervindo de forma sobrenatural. Isto é, então, a soberania de Deus. Então, Deus se revelou através da história, mas Deus se revelou também através do universo. Nós temos a Bíblia falando sobre o universo como sendo criado por Deus por meio do seu poder. Isaías 40:26, Isaías 45:18, Salmo 89:11-13. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. Deus então criou do nada. Deus trouxe à existência todos os fenômenos físicos. Deus então se revelando no universo. Deus se revelou e se revela também no ser humano. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual, portanto apto para a imortalidade. O homem é um ser moral, portanto nesse aspecto ele tem semelhança com Deus. E o homem é um ser também intelectual. O homem então tem a capacidade de razão e de governo. Nesses aspectos moral, espiritual e intelectual, o homem tem semelhanças com Deus. O homem, então, é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso, portanto, faz com que Deus se revele, então, através do ser humano. A natureza, então, moral da humanidade revela, então, o caráter moral de Deus. Isso, então, nos mostra Deus se revelando através do ser humano. Esta revelação nós chamamos então de revelação geral. Deus então se revelando através da história, através do universo e também no ser humano. Mas Deus, essa é a revelação geral, né? Deus também se revelou de uma forma especial. É aquilo que nós chamamos então de revelação geral e revelação especial. A revelação especial é a revelação que pode oferecer redenção para os pecadores, né? Podemos dizer
que a revelação especial é um complemento que Deus fez da revelação geral. Deus complementou a revelação geral na história, no universo e no ser humano através de uma revelação específica. Essa revelação especial, ela foi através de Jesus Cristo, como também através das Escrituras. Nós vemos isso em João no capítulo 1, a partir do versículo 1. Deus se revelou através de Jesus Cristo. João 1,14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Deus se revelando através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos então a revelação de Deus entre nós. Ele habitou entre nós, ele se encarnou em forma humana. A divindade tomou a forma humana e habitou entre nós. É o grande milagre da encarnação. Mas também Deus se revelou através das Escrituras. As Escrituras, então, é também uma forma de revelação de Deus. Nesse caso, a revelação, então, é específica. A revelação, então, é especial. A revelação específica. Não basta o homem saber que Deus existe. É necessário o homem ter comunhão com Deus. Por isso, ele se revelou, então, de forma especial. Bem, nós tínhamos, então, necessidade desta revelação. Aqui entra, então, um ponto relevante, a necessidade, então, das Escrituras. Sim, nós tínhamos necessidade da revelação através das Escrituras, pois a revelação geral, ela é uma revelação importante, mas ela não fornece o conhecimento da salvação, né? As outras formas de revelação de Deus, elas são insuficientes para nos fornecer o conhecimento da salvação. E a revelação das Escrituras nos oferece este conhecimento através de Jesus Cristo e também através da nossa comunhão com Ele. Deus então resolveu se revelar através de um livro, através das Escrituras, né? Através das Escrituras, Deus então resolveu se revelar. Todos sabem que a revelação, que o conhecimento transmitido de geração em geração através da oralidade, ele não tem o caráter da perenidade. Deus então Deus resolveu se revelar através de um livro, as Escrituras, por causa do aspecto perene das Escrituras, do livro. A revelação escrita, ela tem perenidade. Deus então resolveu se revelar através então das Escrituras, através de um livro. Nós vamos ver na lição próxima, na lição seguinte, sobre a inspiração da Bíblia. É o único livro que circula na terra com a chancela do céu, é a Bíblia, é as Escrituras. É o único livro, portanto, inspirado por Deus. Então, sim, nós temos necessidade das Escrituras, nós temos necessidade da revelação, então, especial, a revelação das Escrituras. Nós temos também a natureza pecaminosa, que a natureza pecaminosa trouxe algumas dificuldades e obscureceu, às vezes, este conhecimento de Deus em nós. Em Romanos, do capítulo 1, Paulo, quando fala da revelação geral, ele fala então que os homens não conheceram a Deus, mesmo Deus tendo se revelado de forma geral. Isso está no capítulo de número 1 da carta aos Romanos. Então, na primeira parte do nosso comentário, nós então vimos a origem da Bíblia e a revelação divina. A Bíblia, então, ela é inspirada por Deus, nós vamos ver mais sobre a inspiração na próxima lição, e ela faz parte, então, da revelação especial que Deus fez ao ser humano, à raça humana. A segunda parte, as evidências da autenticidade da Bíblia. A Bíblia é autêntica? A Bíblia é confiável? A Bíblia foi escrita e reescrita, as cópias, ao longo dos séculos. Quem nos garante, então, que nós estamos segurando a autêntica revelação de Deus? Ora, nós cremos, então, as evidências, tanto externas como internas, elas nos apresentam, então, a autenticidade da Bíblia. As evidências internas. O comentarista comenta as evidências internas que comprovam a autenticidade da Bíblia.
Autenticidade quer dizer aquilo que é verdadeiro. Em 2 Timóteo 3,16, que é um texto clássico sobre a Bíblia, Paulo disse que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Dentre as evidências internas da Bíblia, nós podemos destacar a unidade e a consistência. A Bíblia tem unidade. A Bíblia não foi escrita toda de uma vez. Foram 1.600 anos, 16 séculos para se escrever a Bíblia. No entanto, ela tem unidade. Os escritores bíblicos, cerca de 40 escritores, escrevendo em épocas, em locais, em circunstâncias diferentes, mas a Bíblia formou então uma unidade. Os seus 66 livros, eles são harmônicos. Isso mostra então a unidade e a consistência então da Bíblia. Circunstâncias, épocas, locais diferentes não afetou a unidade das Escrituras, porque Deus conduziu este processo. Em segundo lugar, a ação do Espírito Santo é outra evidência interna. A Bíblia é a espada do Espírito e ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Hebreus 4, versículo 12. Quando nós então lemos a Bíblia, nós percebemos e compreendemos Deus então falando conosco. Nós ouvimos a voz de Deus através das Escrituras. Em Lucas 24, 31 e 32, os discípulos no caminho de Emaús disseram que as palavras de Jesus ardiam no coração deles. Então, a ação do Espírito Santo, ela é chamada na carta aos Efésios, a palavra, de a espada do Espírito. É o instrumento que o Espírito Santo utiliza para penetrar as verdades de Deus em nosso interior, em nosso coração. Portanto, a ação do Espírito Santo através da Bíblia. Isso significa que, quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós impedimos com que o instrumento que o Espírito Santo utiliza, que é a palavra, seja utilizado em nós. Nós privamos, podemos dizer assim, o Espírito Santo de utilizar o instrumento que ele normalmente utiliza para agir e falar conosco, que é as Escrituras. Outra evidência interna da autenticidade da Bíblia é as profecias de eventos futuros. Nós temos na Bíblia vários gêneros literários. Em outras lições nós vamos abordar sobre isso, sobre o conteúdo então das Escrituras, a estrutura da Bíblia, na lição de número 3. Mas nós podemos afirmar que um dos gêneros literários da Bíblia são as profecias. As profecias comprovam a veracidade das Escrituras. Muitas profecias que foram anunciadas há muitos séculos foram cumpridas no período do Novo Testamento e outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. Nós temos uma classe de profecias no Antigo Testamento chamado de profecias messiânicas. As profecias messiânicas são profecias que apontavam para o Senhor Jesus, para o Messias. Por isso elas são chamadas de profecias messiânicas. Dentre elas, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, a sua concepção virginal, a sua morte na cruz, o local da sua sepultura, a sua ressurreição, são algumas das profecias messiânicas no Antigo Testamento que se cumpriram e comprovam a autenticidade das Escrituras. Nós temos profecias relacionadas também à história, profecias relacionadas também a impérios, profecias, enfim, das mais diversas no Antigo Testamento que se cumpriram no período do Novo Testamento, inclusive também nos nossos tempos modernos, como a criação do Estado de Israel. Evidências externas da Bíblia. Nós temos também as evidências externas das Escrituras. Dentre essas evidências externas, nós temos a história das próprias nações. A história das nações comprova, então, a autenticidade das Escrituras e também a arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica, ela também é uma prova, então, das
escrituras, né? Por exemplo, a questão dos manuscritos. Existem mais de 25 mil manuscritos bíblicos produzidos antes do advento da imprensa no século XV. Isso confirma, então, a autenticidade dos textos sagrados, né? Nenhuma obra da antiguidade, nem as obras de filósofos como Platão, Aristóteles, enfim, né, foi tão confirmada e creditada como a Bíblia Sagrada. Alguns textos, como a Ilíada de Homero e outros textos da antiguidade, se você comparar com a quantidade de manuscritos das Escrituras, são bem ínfimos, bem poucos, né? E as pessoas acreditam, então, nesses textos clássicos, como a Ilíada de Homero, mas às vezes duvidam, então, da autenticidade das Escrituras. Então, na questão de manuscritos, o peso recai para as Escrituras, a favor das Escrituras. Então, a arqueologia é uma grande prova, então, das autenticidade das Escrituras. As descobertas do Mar Morto, por exemplo, enfim, sempre nós estamos vendo a par de um arqueólogo, confirmando então a veracidade das Escrituras. Aqui o professor de escola dominical pode consultar algumas fontes, inclusive existe a Bíblia arqueológica, né, com notas relacionadas à arqueologia, e nós temos também hoje muito material e livros nessa área da arqueologia que o professor de escola dominical pode consultar e selecionar alguns para mostrar, para apresentar para a sua classe. Então, as evidências externas. Nós temos também a citação dos pais da igreja. Os pais da igreja também, eles citaram as Escrituras, comprovando assim a sua autenticidade. Então, as evidências da autenticidade da Bíblia. A terceira parte do nosso comentário comenta sobre a mensagem da Bíblia, né? A mensagem da Bíblia. Primeiramente, o comentarista aborda nessa terceira parte sobre a supremacia da Bíblia. A supremacia da Bíblia quer dizer que a Bíblia ela é suprema. A Bíblia é a autoridade máxima em relação às coisas de religião e as coisas relacionadas a Deus. Nós não precisamos, então, de uma nova revelação que venha complementar as Escrituras. As Escrituras, então, elas não precisam de complemento. O que era necessário, o que é suficiente para nós, está contido nas Escrituras, né? Nós temos também a clareza das Escrituras. Aquilo relacionado à salvação, ela é clara. Logicamente, nós temos alguns textos difíceis da Bíblia, mas quando nós falamos que a Bíblia é clara, que nós chamamos então de a doutrina da clareza das Escrituras, nós estamos querendo dizer que em relação à salvação, aquilo que é tocante à compreensão da salvação, ela é clara, né? Não obstante, ela tem alguns textos difíceis que merecem algum cuidado. E aí entra a questão da hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Mas em relação à salvação, ela é clara, é a clareza, então, das Escrituras. Então aí nós temos a supremacia, então, das Escrituras, a supremacia, então, da palavra de Deus. É o que nós dizemos, então, que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia, então, ela é autoritativa. Por que a Bíblia é autoritativa? Quando nós dizemos que a Bíblia é autoritativa, nós estamos querendo dizer que toda a Escritura é autoritativa. Toda a Escritura tem autoridade. Por que toda a Bíblia tem autoridade? 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz, ela mesma, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, ela é autoritativa. Por que ela é autoritativa? Porque ela é inspirada por Deus e Deus é a autoridade absoluta. Se Deus é a autoridade absoluta, então aquilo que Deus diz também é autoridade absoluta. Então, se a Bíblia é inspirada por Deus, então tudo que Deus diz na sua palavra é autoridade absoluta, é autoridade, então, suprema. Então, nós não podemos considerar que apenas as partes atraentes da Bíblia, convincentes ou relevantes,
ou culturalmente respeitáveis é que são autoridade. Não. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é autoridade para nós. O conteúdo da Bíblia, então, é autoritativo. É autoritativo, pelo fato de ser a verdade. Então, a supremacia da Bíblia. Isso aqui é muito relevante, porque nos dias em que nós estamos vivendo, da pós-modernidade, outras supostas autoridades estão sendo levantadas. Hoje, algumas coisas são questionadas porque não é politicamente correto. Algumas coisas são questionadas por causa do pensamento filosófico da pós-modernidade, por causa da deusa ciência, os pressupostos filosóficos que são tomados como base científica, que depois ganham caráter de status de ciência, que na realidade são apenas pressupostos filosóficos que estão por trás de algumas descobertas que as pessoas chamam então de científica. A verdadeira ciência não se contradiz então com as Escrituras. Então, a supremacia da Bíblia. Também as palavras humanas não têm autoridade das Escrituras. A tradição também não tem autoridade das Escrituras. A tradição ela tem o seu valor, mas ela não tem ela não está em pé de igualdade com a Bíblia. Essa é a nossa crença cristã e protestante. Então, vários outros elementos tentam conflitar e entrar no mesmo status de supremacia. Por isso, o professor, neste momento, ele pode trazer para a sua classe algumas ideias que estão presentes na sociedade moderna que querem suprimir, que querem tirar a autoridade das Escrituras. E para nós, as Escrituras é suprema. Em segundo lugar, o poder da palavra de Deus. Existe um poder muito grande nas Escrituras, como fogo que consome e purifica, como martelo que despedaça a penha. A palavra de Deus ela produz mudanças em nossas vidas, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, o poder das Escrituras. As Escrituras têm poder, então, para nos levar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, para nos proporcionar a santificação bíblica, para mudar o nosso caráter, enfim, o poder, então, da palavra de Deus. Em terceiro lugar, o propósito da Bíblia. O alvo principal das Escrituras é nos levar à redenção em Jesus Cristo, a redenção em Cristo Jesus. Então, a lição de número 1, a autoridade da Bíblia. É bom o professor de escola dominical atentar que nós temos uma série de lições, então são 3 lições. Então você esteja atento, dê uma olhada no sumário, para que você não venha comentar algumas coisas, né? Às vezes alguns alunos desviam para outros assuntos que vão ser abordados em outras lições. Então é bom você atentar para você ser mais didático e para que o seu conteúdo seja dividido na série de lições. Nós ainda vamos estudar sobre a inerrância, a estrutura, a questão da interpretação da Bíblia e outras lições. Então fuja da tentação de na lição 1 você ensinar tudo sobre o assunto, tentar esgotar o assunto, que é impossível. E você pode tomar muito tempo. Alguns alunos às vezes desvirtuam e querem adiantar. Interessante, então, você atentar e dar uma olhada no sumário para você ver os assuntos que vão ser abordados em outras lições. Você pode também estar atento, talvez, a alguns tópicos que não foram contemplados na série das 3 lições. Logicamente, o tempo é limitado. Você pode comentar, por exemplo, sobre dificuldades bíblicas, como o aluno se conduzir diante de dificuldades bíblicas. Você pode comentar também sobre a clareza da Bíblia, sobre como a Bíblia foi transmitida e chegou até nós. São algumas das dúvidas que as pessoas têm em relação à Bíblia. Lembre-se que nós estamos vivendo um contexto de pós-modernidade e quando nós então defendemos a autoridade, a inerrância da Bíblia, a supremacia da Bíblia, algumas pessoas nos veem como fundamentalistas, bibliólatras, Por isso nós devemos então estar preparados para argumentar contra esses ensinos que se levantam contra a palavra de Deus nos tempos da pós-modernidade. Então,
Terminando, nós podemos então dizer, prezado professor, que você então comente sobre a revelação geral e a revelação específica de Deus. Você comente sobre as evidências e da autenticidade da Bíblia, comprove que a Bíblia é autêntica e você fale também sobre a mensagem da Bíblia, né? E desperte os seus alunos então para a leitura também da Bíblia. Como estamos começando o ano, você pode também promover na sua classe um plano de leitura da Bíblia. Todos então possam ler as Escrituras. Nós agradecemos a você que tem estado conosco, convidamos você a prosseguir, estar conosco neste ano de 2022. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe também nos grupos. É uma forma que você tem de nos ajudar, né? Nós sempre dizemos isto, por quê? Porque é a forma que o YouTube entende de que esse vídeo está tendo visibilidade e ele vai então indicar estes vídeos para outras pessoas. Portanto, que Deus o abençoe, que Deus renove a sua força nesse ano de 2022 para continuar nessa árdua tarefa, embora compensante, de ensino das Escrituras, de ensino da Palavra de Deus. Nós aguardamos você na nossa próxima lição, quando nós vamos então estudar acerca da inspiração divina da Bíblia. Até a nossa próxima lição.